Bom, a SRAM já foi inovadora em alguns momentos. Para quem não sabe, ela detém uma parte muito grande do mercado, principalmente high-end de bicicletas, né? A gente fala de SRAM, a gente já fala de componentes um pouco melhores. Há 11 anos atrás, revolucionou o mercado por primeiro, sendo pioneira no grupo de uma única velocidade na frente, então eliminando a coroa dupla. E depois disso, 6 anos atrás mais ou menos, lançaram o Eagle. O Eagle nada mais é do que uma versão que vem ganhando novas formas e novas diferenças. Então ontem, dia 11 de julho de 2023, a SRAM anuncia para o mercado algo que a gente já esperava, pois afinal de contas existia um lançamento parecido recentemente, porém com uma faixa de valor bem diferente. Para a gente poder entender, eu preciso só dar uma lapidada no assunto para vocês não ficarem tão perdidos. Para lembrar, né, a SRAM tem o SX, NX e o GX, que são os grupos mais convencionais, vamos colocar assim, em relação ao estilo de uso. Depois a gente acaba migrando, né, para o X0 e o XX. Em março ainda de 2023, a SRAM lançou, né, o seu novo grupo XX-SL, que daí já vem com o sistema de comunicação wireless, né, o sistema sem fio, de troca sem cabeamento. E aí esse grupo tinha um custo muito elevado, pois afinal de contas ele visa a alta performance. E ontem, então como eu disse, a SRAM anuncia então oficialmente o novo SRAM GX T-Type, que vem a ser o quê? Bom, ele vai ter as tecnologias semelhantes, né, ao seu irmão mais velho, porém com um custo mais acessível, vamos colocar dessa maneira, e claro, né, com um pouco mais de robustez e mais peso também. Então, para a gente poder entender, é importante que a gente cite esses pontos para a gente poder lapidar o assunto e, claro, né, poder aprofundar um pouco mais. Uma coisa bem importante para a gente falar, antes de falar exatamente do que é esse grupo GX Type, é importante que a gente entenda que a SRAM já vem de algum tempo, 2017 para cá, trabalhando com um sistema de encaixe do câmbio diretamente no quadro da bicicleta, né, que é o UDH, ou uma gancheira universal. E recentemente, então agora com esse novo lançamento, eles fizeram a eliminação completa dessa gancheira, tornando o câmbio a princípio mais robusto e mais preciso, então tornando o encaixe, né, mais ágil e mais rápido de ser feito. Importante que esse sistema do UDH, o sistema de gancheira universal, ele precisa ter um acompanhamento do quadro. O quadro da bicicleta tem que já estar específico para esse tipo de encaixe. Caso contrário, você pode fazer, existe uma gancheira que serve para fazer esse alinhamento, né, do DH com um câmbio normal, se você quiser fazer uma troca normal, no sentido de ser uma tecnologia que não é compatível com o DH. Mas é importante a gente só pontuar isso, não vou aprofundar muito nesse assunto, esse é um outro assunto, e se vocês quiserem saber mais a respeito dessa parte do SRAM, vocês podem deixar aqui nos comentários. Como eu disse, né, em março ainda, o Axis foi lançado pela SRAM, que ganha essa nomenclatura, essa sopa de letrinhas, né, que é o XXSL, com um custo bastante alto, afinal de contas chega no mercado nacional através da ProParts, que é a distribuidora brasileira, né, com um custo de cerca de R$30 mil apenas o grupo fechado. Então a gente fala de um valor bem expressivo, sim, é um grupo que vai integrar bikes de alto padrão, então a gente está falando de uma coisa que é um pouco diferente do nosso mercado normal e habitual. Com a entrada do GX T-Type, a gente tem a migração dessas tecnologias, então um escalonamento que a gente vê do grupo mais top de linha, vamos colocar dessa maneira, para um grupo um pouco mais intermediário, com um custo um pouco mais agressivo para quem realmente busca um produto de alta qualidade. Lembrando que essa realidade de R$11 mil, que é o custo hoje do SRAM GX, ela ainda é muito fora da realidade do brasileiro médio, e a gente entende isso, né? É importante que fique bem pontuado esse ponto. Mas, claro, né, a tecnologia ela tem que vir de cima para baixo, não de baixo para cima. Então, com certeza, os mais caros vão ser melhores e depois, consequentemente, a gente vai ver esse escalonamento e, claro, né, descendo até os grupos mais simples posteriormente. Bom, o que mudou então no GX T-Type? Agora que a gente já conseguiu entender basicamente o que é essa tecnologia, esse novo grupo então que a SRAM lançou, a gente vai falar um pouquinho de cada componente. Primeiro de tudo é o fato do câmbio traseiro, né, que é da família GX, então, que vem com o mesmo formato, então, o mesmo estilo de montagem do que a gente via no grupo superior, que é todas as peças são intercambiáveis e removíveis, então ele é muito fácil de ser desmontado, até feito uma manutenção, até mesmo se você quebrar alguma peça, o câmbio sofre muito impacto, né? Você vinha bater ele, acontecer alguma coisa do gênero, você pode trocar ele com bastante facilidade, o que torna ele, né, muito robusto e, claro, muito simples de manutenção, que acho que é um ponto bem interessante. Outra questão que mudou bastante, né, é a posição da bateria, porque afinal de contas o Axis, né, que a SRAM já utiliza, tinha a bateria externa mais visível. Então ali ela acaba ganhando uma posição um pouco mais interna, vamos colocar dessa forma, tornando ela mais protegida também. Então isso é um ponto bem importante, pois afinal de contas o mountain bike ele exige muito do equipamento, a gente sabe disso. Então esse sistema de bateria ficar embutida por dentro do cage faz com que ela fique mais bem posicionada, né? Bom, aqui no canal eu sempre falo bastante do mercado da e-bike, né? Eu já falei mais de uma vez para vocês, isso é uma tendência e é como nadar contra a correnteza, você não vai conseguir de maneira alguma. Por vezes a gente vê o pessoal comentando
falando, né, que a e-bike é modinha, que a e-bike ainda não veio para ficar, porém a gente vê isso caminhando cada vez mais, que é o que a SRAM fez também. Afinal de contas, o seu pé de vela aqui, que foi lançado, né, junto com o grupo GX, ele é focado em alto desempenho e também para a questão do uso na e-bike. Por quê? Bom, o que a gente precisa entender? Quando a gente tem motor, a gente tem mais tração. Essa tração maior ocasiona um desgaste maior também dos componentes. Isso é algo natural. Com a questão do lançamento que a SRAM faz, ela acaba focando muito mais no eMTB. Claro que mantendo, né, esse uso pode ser dado para o mountain bike normal ou convencional, mas também focado no eMTB. Afinal de contas, a gente vai ter então esse recurso de mais força, mais tração sendo utilizado, o que ocasionaria, né, um maior desgaste dos componentes. Então a ideia aqui é aumentar a vida útil deles e, claro, né, ter essa comunicação ser intercambiável com bicicletas que estão caminhando nesse sentido. Então, mais uma vez, né, eu não vou aprofundar muito esse ponto, porque o assunto da e-bike é um assunto bem amplo, mas o mundo, o mercado das e-bikes, ele ganhou cada vez mais força e a gente vai ver isso inegavelmente acontecendo. Isso é um ponto que é inevitável, né? A gente já está no meio dessa mudança, é como querer nadar contra a correnteza, como eu falei. É impossível da gente voltar atrás nesse ponto, o mercado vai caminhar para isso e, claro, né, as empresas estão se alinhando a isso. Como é o caso da SRAM, para quem não sabe, está comunicando-se com o motor Bosch, né, que é o que mais se utiliza hoje. Marcas grandes, né, como a Trek, por exemplo, já vem utilizando, pois afinal de contas a sua concorrente, a Shimano, possui o seu motor específico, né, que é a família 6000, 7000, 8000, EP8, enfim. E no caso da SRAM a gente não tem um motor específico ainda. Existem informações, por enquanto são informações não oficiais, né, extraoficiais, de que a SRAM já vem trabalhando no seu protótipo de motor. Porém, a gente ainda não tem isso com 100% de certeza, então a gente não vai aprofundar muito nesse assunto. Já na parte do cassete, a gente tem uma mudança no seu escalonamento, né? Para quem já usou SRAM, sabe que, por vezes, o 1052, que é o cassete com escalonamento máximo que a gente tinha na SRAM, tinha um gap muito alto, principalmente nas últimas coroas, né? Então a gente saltava de 42 para 52, então 10 dentes aí. Hoje, né, o GX D-Type, né, vem com um novo escalonamento que já era aplicado nos seus irmãos mais velhos, sendo de 42 passou para 44 dentes, então a gente tem 44 e 52. Esse escalonamento torna um pouco mais suave essa última troca, né? Então não fica daquela troca com um gap muito alto, que era um ponto que muita gente reclamava, e ainda tem gente que reclama, né, pedindo que a SRAM trabalhe com 46,52 e não 44. Mas claro, essas adequações elas vão acontecendo aos poucos. Ganha uma nova cor, a gente tem um acabamento diferenciado nesse cassete, né? Então tornando ele bastante bonito. E também é importante citar que a SRAM lança nesse grupo a corrente flat, que é essa corrente com um perfil liso na parte superior, né? Eliminando o material e tornando ela mais bonita, mais bem acabada também. Essa corrente não é novidade, né? Ela só foi lançada para esse grupo em específico, porém ela é uma tendência que a SRAM vem aplicando nas suas correntes. Lembrando que, só para pontuar, quando a gente fala de grupos melhores, a gente fala de redução de peso e, consequentemente, redução de material. No caso do SRAM GX T-Type, a gente tem um aumento de peso, afinal de contas, ele é mais robusto, então essa corrente ela é um pouco mais pesada que o restante do grupo. Dos outros grupos, né, que são os grupos mais completos da própria bike. Inclusive, né, falando de trocas e falando dessa parte de lançamentos, né, a gente pôde ver algumas coisas através de quem acompanha os atletas profissionais, como é o caso da bike do Nino Schurter, né, que é um dos grandes nomes aí do mountain bike mundial, onde, claro, não utiliza o GX, mas a gente pode ver a migração da tecnologia. Então vai ter umas imagens aqui para vocês poderem entender como ficou a bike dele, né, que ele está utilizando, em relação à parte do acabamento, que torna ela muito bonita e muito clean, muito limpa. E claro, já entra no outro ponto, que é a questão do POD, ou POD, né, que é o comando que passa a ser mais simples ainda. Então a alavanca, né, o trocador que a gente via antigo, maior, com mais componentes, agora passa a ser um comando mais simples e mais minimalista, né, bem minimalista mesmo. Importante lembrar ali que ele é intercambiável, você pode trocar ele de lado e botar ele para o lado esquerdo se caso necessário. Torna os comandos, né, do seu SRAM aí mais ágil e mais fácil, eliminando então toda a parte de cabeamentos. Falando inclusive, né, dessa parte de evolução no mercado, aqui no canal a gente está sempre correndo atrás de informação para trazer em primeira mão para vocês, mas claro, procurando manter o máximo possível de informações corretas, né, então não passar nada de maneira superficial. E para a gente poder continuar produzindo esse material, é muito importante que você dê o like nesse vídeo, que você se inscreva aqui no canal, caso você não esteja inscrito ainda, ative as notificações para, claro, né, ficar por dentro de tudo que rola no mundo da bike. Entrando na questão final em relação a preços, né, a gente sabe que a precificação da SRAM, nesse caso aqui, ela parece um pouco alta, afinal de contas, como eu citei, a gente não está falando de um valor médio que um brasileiro hoje pode investir só num grupo, né? É importante citar que esse grupo tem que ser todo fechado. Não existe compatibilidade de peças que sejam do Eagle convencional
ou o Eagle Access, né, com o T-Type. Então o grupo precisa ser todo fechado, o que torna a questão da aquisição um pouco mais cara, né? Afinal de contas a gente precisa sim trocar todas as peças. E aí, claro, né, entra numa realidade que por vezes foge um pouco do brasileiro médio, que, né, se você realmente pode investir, com certeza vale muito a pena. Porém, né, a precificação do que a gente tem hoje, ela acaba ficando um pouco distante da nossa realidade. Em alguns canais gringos a gente conseguiu ver a galera já instalando esse grupo, já utilizando ele e, claro, né, fazendo todos os testes. Para chegar no Brasil, bom, vai ser um pouquinho mais difícil, pois afinal de contas é lançamento ainda. E claro, né, a gente vai ter que aguardar agora o que as empresas nacionais, né, vão fazer com relação ao futuro nas suas bicicletas. Tem muito atleta que já está utilizando, muito atleta que já está testando isso e é uma tendência, né? Normalmente, a tendência ela tende a ganhar força e conforme ela vai ganhando força, ela vai baixando de valor, que é o que mais acontece. Afinal de contas, para quem a gente sabe que os lançamentos são assim, né? O lançamento ele custa caro, depois ele vem tendo uma redução de valor. Esse lançamento aconteceu ontem, então, mais uma vez, 11 de julho de 2023. A gente viu, por fim, né, um lançamento por parte da SRAM. No futuro a gente vai abordar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente ainda vai colher mais informações, mas como a gente queria trazer um material em primeira mão para vocês, basicamente é isso, né, onde a gente consegue então conversar um pouquinho aqui a respeito do novo grupo SRAM GX Eagle T-Type. E aí, o que vocês acharam dessa novidade no mercado? É uma novidade bacana? Peço que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse lançamento, se vocês concordam com esse ponto. Então não se esqueçam de deixar aqui nos comentários que é algo muito importante para nós, né? E a gente busca sempre responder todos vocês conforme a gente vai conseguindo dando conta da demanda. O vídeo de hoje era isso, galera. A gente agradece a todos vocês. Valeu e até uma próxima.